adultério, onde começa e onde será que termina? Esse é o assunto do vídeo de hoje. Sejam bem-vindos ao Mente Paulo. Primeiro é importante nós entendermos que o adultério é um pecado, uma desobediência aos mandamentos de Deus. Se nós observarmos em Êxodo 20, verso 14, está escrito: não adulterarás. E ponto. Isso é uma ordenança. Porém, o assunto do vídeo é aonde o adultério começa e aonde o adultério termina. Será que ele só termina ou só começa quando tem uma relação com uma outra pessoa fora do laço matrimonial? Será que é isso mesmo? Então nós vamos precisar dar uma olhadinha no que a própria Bíblia diz. Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 24, diz: portanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Logo nós entendemos que o casamento e a união de um homem e uma mulher não é só um ajuntamento, mas é uma formação de uma aliança em que dois indivíduos completamente diferentes, pensamento diferente, comportamento diferente, eles deixam a casa dos seus pais e unem-se debaixo de um só propósito, que é formar uma nova família a partir de dois indivíduos. Desde o princípio, o desejo de Deus é que nós viéssemos ter um relacionamento monogâmico entre um homem e uma mulher e não mais pares. Talvez você vai dizer, mas então eu estou descartado desse vídeo porque claramente eu sou casado há anos com o mesmo homem e talvez a mulher vai dizer, eu sou casado há tantos anos. Então esse negócio de adultério não é para mim. Mas calma só mais um pouquinho que nós temos uma revelação dada pelo próprio Senhor sobre a questão do adultério de forma mais profunda. Por isso nós vamos precisar subir um pouco mais o nível. Vamos agora falar sobre desejo e consumação. São coisas diferentes. Às vezes você vai pensar, não, o adultério está no consumar. Mas e se nós dissermos que a Bíblia fala que está também no desejo? Para consumar um adultério, preste atenção, para consumar um adultério, essas duas combinações estarão presentes na consumação. Mas para que haja não, precisa apenas de um. Para isso, nós vamos ler Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiça, em seu coração cometeu com ela adultério. Opa! Então o Senhor está falando que se eu apenas me atentar e desejar aquela mulher, eu cometi um adultério? Por mais que esse adultério não tenha sido a consumação, não tenha existido a consumação, perante Deus, ali já há um pecado cometido. Muitas das vezes nós nos colocamos nessa posição porque achamos que nós conseguimos dominar a nossa carne e nossas emoções. Até que nos vemos tão envolvidos em certas situações que acabam nos levando não só ao desejo, como à consumação e logo depois o resultado, que na grande maioria das vezes, ou em todas as vezes, melhor dizendo, são desastrosos para ambos os lados. Para confirmarmos o que estamos falando aqui, vamos mais uma vez dar uma olhada na palavra do Senhor. Tiago, capítulo de número 1, versículo 14 e 15, vai dizer: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. 15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado gera a morte. Claramente, primeiro precisa nascer isso no seu coração. Depois, isso precisa descer ao seu coração, a ponto de você querer desejar aquilo de forma ainda mais vigorosa, até você sucumbir ao desejo e acabar num ato de adultério com alguém. Isso é um assunto muito sério.
Não tem nada simples aqui, mas as situações são situações que derrubam e acabam com muitos casamentos nos dias atuais. Resumindo, vamos resumir agora de uma forma bem clara. Todo o pecado, como no caso do adultério, começa na mente. Não só o adultério. Todo o pecado começa na mente. E o adultério não podia ficar fora disso. Quando não observado nenhum dos pontos e sinais anteriores, chegamos então, de fato, na consumação. Aí gera divórcio, brigas, arrependimentos. Porque, claro, quem caiu no ato de adultério, na grande maioria, se arrepende, porém, às vezes já é tarde. O outro companheiro dificilmente consegue perdoar. Entramos em um transtorno tão grande que toda a família sofre, os filhos sofrem. Então o alerta é: vigie enquanto há tempo, fuja enquanto há tempo. Se o desejo surgiu em sua mente, Deus é poderoso para removê-lo e você, com certeza, precisa fazer o seu papel. Eu digo não que o pecado estava ali só no ato final, mas em todo o processo. É isso que eu preciso que você entenda. O pecado de adultério, ele está em todo o processo, desde o primeiro dia, desde a primeira olhada, desde a primeira cantada, desde a primeira aceitação. Quando alguém falou e você recebeu, deu ali oportunidades para que aquilo continuasse. Lembre-se, se alguém está tentando e está conseguindo ultrapassar a barreira dos laços matrimoniais, é porque alguém está dando concessões para que isso venha a acontecer. Então, você é uma mulher sábia, você é um homem sábio, hoje é dia de começar a fechar as brechas e o Senhor vai te ajudar a fazer isso. Um exemplo claro do que nós estamos falando, caso você ainda não conseguiu formular todo esse pensamento, nós vamos usar um dos exemplos mais claros da Bíblia. Davi e Betseba. Davi, ao invés de ir para a guerra, decidiu ficar em casa. Passeando sobre a sua varanda, viu Betseba se banhando. Se ele, naquele momento, decide, não, ela não pertence a mim, e ele, naquele momento, se arrepende e não deixa aquele sentimento prosseguir, com certeza não havia um adultério, nem um assassinato. Mas por ele não se controlar, houve um adultério e um assassinato. Está entendendo o nível de onde o adultério pode levar uma pessoa? Não só cometer, como tentar encobrir seus rastros. É aí que nós precisamos estar em alerta. Eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado. Eu espero que esse vídeo possa entrar na sua mente e entender. Quando começamos a adulterar? A partir do momento em que nos permitimos ser levados pelos nossos olhos. Lembre-se, a palavra de Deus fala que os nossos olhos é a janela da alma. Por lá entram os desejos do coração. Então tenha domínio sobre os teus olhos, tenha domínio sobre o teu corpo e seja você uma bênção. Amém? Se esse vídeo foi bom para você, peço que deixe o seu like, não esqueça de se inscrever e compartilhe com mais alguém. Ajude a palavra do Senhor a avançar cada vez mais. E até o próximo Crente em Paulo.